Obrigado, Gustavo. Bom, vou tentar aqui compartilhar a tela. Se eu não conseguir, espera um pouquinho. Espera aí. Aí eu peço para que seja feita por aí. Isso aqui, esse sistema aqui não é simples. Está aqui. Acho que está sendo visto a tela? Perfeito. Está bem. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite da OPAS, do Ministério da Saúde, da CEGETES, e a parceria com o meu amigo Mário Scheffer, da USP, no projeto que, de certa maneira, deu a base para esse seminário, que amanhã nós vamos passar um dia um pouco mais, discutir um pouco mais alguns detalhes e aprofundar algumas questões relativamente ao projeto de projeção de médicos especialistas, né? Eu creio que esse é um tema, bastante central, né? Não só pela dimensão e pelas consequências da pandemia, mas por algumas coisas que foram ditas. Eu hoje tive muito prazer de ouvir o professor Gilles Issot mostrando um pouco não só a crise, mas as tendências globais da Força de Trabalho e Saúde, né? E eu vi também meus colegas aqui da Itália e da Espanha, para a gente entender um pouco o que se passa ao redor do mundo. Esse ano, eu acho que essa... Você pode passar ao seguinte, ao slide seguinte? Isso, obrigado. Então, já vi que está. Esse é um ano muito atípico, né? Que foi dominado a partir no caso do Brasil, a partir de março, fevereiro, março, pela pandemia, mas também um ano que tinha se dedicado e uma série de atividades não só de homenagem, mas de compreender e discutir, né, a enfermagem e as parteiras, né? Isso tinha sido aprovado na Assembleia Mundial da Saúde do ano passado, né, que também aprovou um conjunto de resoluções na área de recursos humanos, né, na Força de Trabalho e Saúde, que mostrava o papel da Força de Trabalho e Saúde, né? A relação hoje, digamos, do ponto de vista do conhecimento estabelecido, né, como até um conhecimento, uma verdade universal, de certa maneira, né, que é um belíssimo documento, esse produzido pelo OMS, que sem a Força de Trabalho e Saúde não é possível oferecer e melhorar a saúde da população. O próximo, por favor. Bom, então, se nós estamos de acordo que sem profissionais de saúde não há saúde, né, o que passou, o que aconteceu com esses profissionais durante a pandemia? Como se enfrentou e como os países estão se preparando para, eventualmente, futuras ondas da pandemia ou futuras pandemias? Será que a gente conseguiu aprender, diante de tanta tragédia, das dificuldades, dos problemas, aprender enquanto sociedade e enquanto instituições, né, para nos prepararmos para situações de emergência como essa, né, ou para a expansão de situações crônicas? O seguinte, por favor. O seguinte slide. Bom, eu vou usar alguns exemplos do Brasil, mas pensando que o que se passou no Brasil também se passou na maioria dos países latino-americanos e se passou em outras partes do mundo, né? Nos países asiáticos, na Europa, né? E nos Estados Unidos, né? É uma situação que nós vivíamos e ainda vivemos uma crise da Força de Trabalho e Saúde, né? Essa é uma discussão que o Gilles fez a menção em relação a isso,
O relatório de 2006 da OMS chamava atenção para um quadro bastante complexo da força de trabalho de saúde no mundo, com alguns países com um déficit extremamente grave, importante, né? E que a situação global não se modificou muito fundamentalmente, né? Se temos hoje um conhecimento muito maior dessas condições que não tínhamos à época, né? E eu acho que, do meu ponto de vista, a pandemia ela não só mostrou com todas as tintas, né? Com todas as cores, a gravidade dessa crise, mas agravou e muito em alguns sentidos, né? Déficit foi um deles, mas também as dificuldades que nós temos diante da disfuncionalidade de alguns sistemas de saúde, ou de muitos países, né? E das questões relativas à proteção dos trabalhadores de saúde ou da sua gestão. O seguinte, por favor. E a América, ela, não só a América Latina, mas de toda a América Central, a América do Norte, né, as Américas, né, registraram, e o estudo da OPAS mostrou muito claramente, aonde a pandemia atingiu mais fortemente, né, os trabalhadores da saúde. A gente ainda nós vamos ver alguns detalhes disso. Isso teve uma implicação muito forte, porque boa parte dos sistemas de saúde na região são descentralizados ou têm uma organização enfim, diferenciada, dependendo do país, mas a crise provocada pela pandemia é muito maior do que ocorreu por ocasião a epidemia da HIV/AIDS, né? Em que nós tivemos problemas muito importantes, tivemos impacto em algumas profissões desde da dificuldade de recrutamento, né, até estigma, e o caso da Covid-19 foi muito mais grave. O seguinte, por favor. E aí você pode passar os quatro de uma vez, os três, perdão. Esse é um sumário um pouco, talvez, já defasado, né? Mas a pandemia de Covid atingiu muito mais fortemente os profissionais de saúde do que a HIV/AIDS, como eu tinha dito anteriormente. Claro que com diferenças entre os países, né? E dependendo da sua organização. Mas, na média, um impacto bastante importante. Não só no caso de mortalidade, quer dizer, né, médicos, enfermeiros e outros profissionais que se contaminaram e, portanto, se afastaram do trabalho durante um tempo ou vieram a falecer, né? No Brasil, há algumas, digamos, estimativas, né, mostram que o nosso taxa de afastamento, quer dizer, seja pela Covid diretamente, seja por morbidades relacionadas ou não com ela nesse período, foi em torno de 40%, o que é um número extremamente elevado, tá certo? Né? Que causa problemas bastante graves, especialmente no caso do Brasil, mas não só no Brasil. O Gilles levantou essa questão, né? Por algumas características do setor saúde que agravaram muito isso. O seguinte, por favor. Nesse mapa, a gente pode ver que a mortalidade ocorreu em todas as partes do mundo, né? Esse é um estudo interessante produzido pela Anistia Internacional, né? Um dos poucos estudos que, digamos, coletou dados com alguma imprecisão e provavelmente com atraso, né? Mas mostrando que todas as partes do mundo foram afetadas e alguns países mais afetados do que outros, né? Os Estados Unidos, Brasil, África do Sul. Quer dizer, os países
provavelmente mais populosos também tiveram um impacto maior, né? É o seguinte, por favor. Isso. Enfim, os Estados Unidos, Brasil e Índia foram os mais afetados desse ponto de vista, mas a gente tem esses dados estão defasados, né? Mas a gente tem todas as partes do mundo afetadas. O próximo, por favor. E quais foram as causas desse aumento do número de casos, né? Primeiro, o que o Pilar já levantou, né? Num primeiro momento, a falta de equipamentos de proteção individual e de outros equipamentos que pudessem auxiliar e necessários para o cuidado dos pacientes em relação à Covid-19. O mercado ele tinha algumas características, né? Hoje, uma parte importante desses produtos são produzidos no continente asiático, que foi o primeiro a fechar. Então, digamos, a falta desses materiais se deveu provavelmente por características do mercado e também pela incapacidade de alguns países ou de algumas partes do mundo de responderem a esse processo muito rapidamente, né? Em seguida, se tratar de uma doença nova, evidentemente, né? E com características que hoje são mais conhecidas, né? Mas que dificultaram muito e provavelmente causaram boa parte da dificuldade de cuidar dos pacientes no primeiro momento especialmente em países em que a organização dos serviços, né? É o caso da América Latina, do Brasil em particular, mas da América Latina em geral, você tem uma descentralização, nós vivemos e ainda vivemos uma falta de coordenação entre os diferentes níveis, diferentes setores, né? Com competição entre público e privado, competição dentro do setor público, né? Competição não só pelos materiais, mas pelo recurso humano, como a gente vai ver mais adiante, né? E, progressivamente, foram também conhecendo um pouco mais a fisiopatologia da doença, né? O que vem progressivamente reduzindo um pouco a mortalidade. Em terceiro lugar, né, a falta de formação e capacitação sistemática em situações desse tipo, né? Há digamos, todo o ensino, né, ele está voltado para situações comuns, de rotina, né? E quase que burocraticamente formando profissionais com determinadas características. Além disso, cada vez mais a atração e o uso de tecnologias fazem com que especialidades sobre especialidades que se afastam deste campo predominem, né? Especialidades que, por razões de mercado, por razões enfim, de escolhas individuais, né? Essa é uma das áreas, aliás, em que a regra de Keynes funciona. O mercado é completamente imperfeito desse ponto de vista, né? E a escolha individual, no caso da medicina, mas não só na medicina, ela tem um peso muito maior do que talvez devesse ter, né? Poderia ter algum balanço, né? Com outras características. O Gilles chamou atenção para um esforço de mudar mecanismo de recrutamento para a formação básica, né? Mas isso hoje ainda é uma função, digamos, de escolhas individuais. E no caso que nós vivemos de crescimento acelerado do setor privado na área de formação, o Brasil hoje, na área de saúde, tem mais de 80% das pessoas, dos alunos em escolas privadas, né? Obviamente, o peso da capacidade familiar de financiar o estudo tem um peso muito maior. E também a ausência de instrumentos rápidos de mudar essa situação para aquelas pessoas que já estavam no mercado de trabalho. Em alguns lugares isso foi possível, a gente viu
por exemplo, alguns hospitais ou redes hospitalares mais bem preparadas, que deslocaram equipes, aumentaram a sua equipe de unidades intensivas com equipes de emergência e substituíram as equipes de emergência com profissionais que estavam na rotina. Mas isso não ocorreu em todos os lugares e ela, obviamente, a falta de profissionais ou as situações nos quais assim, já tínhamos um déficit importante, elas só se agravaram nesse período, né? Os mecanismos de contrato, jornada, também jogaram um peso muito importante, né? Eu vou citar o caso do Brasil, mas isso já alguns estudos mostram a disseminação de situações de duplo, triplo emprego, né? Não só isso, enfim, na medida em que um profissional ele se contaminava, ele levava aquela contaminação ou as consequências daquela contaminação para todos os lugares onde ele trabalhava, né? Então, o déficit, em vez de ser um lugar, um hospital, um posto de saúde, o déficit ocorria em 2, 3 lugares, né? E também o prejuízo que isso traz do ponto de vista do desgaste do profissional, né? Da dificuldade de sua substituição, né? Aumenta muito a exposição e aumenta muito os problemas daí decorrentes. E, por último, o estado de saúde dos profissionais. A gente viu uma presença importante uma influência importante de comorbidade em relação à contaminação e ao agravamento dos casos de Covid, e isso, enfim, entre os profissionais de saúde, se mostrou bastante importante. Nós fizemos um pequeno estudo que está para ser publicado, mostrando a relação entre idade e comorbidade bastante importante dentro dos profissionais de saúde, né? E uma das causas para afastamento tão grande que nós tivemos e que ainda temos. O seguinte, por favor. O próximo slide, isso. Em síntese, quer dizer, o que a gente tem no caso do impacto da Covid nos trabalhadores de saúde, né? Uma maior carga de trabalho que acelerou a escassez, o déficit existente, um maior risco de contrair a Covid, né? Uma necessidade de conhecimentos especiais e habilidades atualizados que nem sempre ocorriam, e eu vou falar um pouco sobre isso a seguir, né? Questões relativas à fadiga e estresse psicossocial, e, por fim, uma coisa citada pelo colega italiano, né? O Andrigo, a questão do estigma contra o pessoal de saúde, os lugares que dificultavam ou criavam constrangimento, né? Para situações de quarentena e outros. É o seguinte, por favor. A resposta do setor saúde, e isso é a situação um exemplo aqui do Brasil, né? Mas vimos isso em toda a América Latina e outros lugares, né? Foi uma resposta, eu diria, inicialmente caótica, tá certo? E uma resposta de quase que repetindo situações anteriores, né? De competição entre as diferentes instituições, né? A busca desesperada quase de profissionais para determinadas situações, intensivistas, por exemplo, né? Como se esses fossem fabricados ou produzidos no supermercado da esquina, né? Uma série de concursos na mesma cidade, de diferentes instituições, né? Buscando os mesmos profissionais, né? Disputando o mercado, que já era aquecido em relação a algumas situações, ele se tornou mais aquecido ainda, né? E, obviamente, o resultado não foi o que se esperava, né? É o seguinte, por favor. Situações de falta de coordenação, né? E ausência de políticas mais coordenadas e articuladas de incentivos, não só salariais, né? Mas incentivos de aumento de eficiência, produtividade e outros. Então, são aqui alguns exemplos que mostram que o que nós vimos foi um conjunto de situações
digamos, de competição entre instituições, às vezes duas instituições federais, duas instituições estaduais, ou elas todas juntas, no caso do Brasil, mas nós vimos isso em vários países da América Latina, e nós vimos isso também aqui nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, né? Nem todos, mas em alguns lugares. Então, o setor saúde, né, seja pela descentralização que nós tivemos nos últimos anos, seja pelas crises de governança, de eficiência no processo de gestão, né, seja por questões, digamos, de conflito político ou entendimento institucional, né, ele respondeu muito mal desse ponto de vista, né? E o resultado é o seguinte, por favor, né, foi que, mesmo quando resolvida a questão da infraestrutura, a questão de pessoal ela permaneceu, né? Permaneceu, o seguinte, por favor, pode passar. E ela permaneceu e ela permanece, né? Ainda hoje temos no estado que eu melhor conheço, o estado do Rio de Janeiro, né, um déficit importante, um conjunto de leitos enfim, que não funcionam pela ausência de pessoal, e uma discussão, digamos, administrativa e política sobre como resolver isso, né? A ausência de mecanismos mais ágeis que permitissem enfrentar isso. Seja mecanismos ágeis para a formação complementar de alguns profissionais, né? Enfim, se essa fosse uma opção, né? Ou pela dificuldade de utilizar, enfim, as diferentes opções que possam existir institucionalmente. É o seguinte, por favor. Esse é o resultado, obviamente, conhecido, né? Não vou explicar. O seguinte, por favor. E essa é a situação ainda hoje, né? Eu tenho aqui dois exemplos que eu li essa semana passada, enfim, aqui nos Estados Unidos, em que, resolvida a questão de equipamento e de infraestrutura, né? Essa manchete desse jornal é bem, enfim, não há dúvida sobre isso, né? Quer dizer, você tem hoje muitos ventiladores e não tem quem possa operá-los, né? Não se criou mecanismos de reconversão de habilidades, de competência, né? E nós já estamos aqui 7, 8, 10 meses da pandemia, né? Em nenhum momento mecanismos desses foram estabelecidos e parece que nada mudou, né? Nós aprendemos pouco desse ponto de vista, ao menos institucionalmente, ou pelo menos não criamos os mecanismos institucionais capazes de enfrentar isso. O seguinte, por favor. E não é por falta de ferramentas ou de métodos, né? Você tem aqui dois exemplos, mas, enfim, publicados pela Organização Mundial de Saúde, pela OPAS, né? Artigos em revistas falando sobre, enfim, que estimavam projeções, elencavam instrumentos e mecanismos e princípios, ferramentas para enfrentar isso. O próximo, por favor. Professor, mais 5 minutinhos. Estou caminhando para o final, né? Esse artigo do Lancet, por exemplo, que é bastante importante, vai passando o seguinte, isso aí. Ele mostra muito claramente, demonstra as áreas às quais você tem que preparar um plano estratégico, os elementos de custo associados a esse. Pode passar, por favor, o seguinte, né? Todos esses elementos, você tem mais um. Você tem dentro dele recursos humanos, seja formação, gestão, né? Pode passar. Pode ir passando que você vai ver. Enfim, esse é uma síntese muito interessante, né, que permitiria a que países, estados, municípios, no caso do Brasil, ou regiões de saúde, pudessem organizar seus planos estratégicos e a sua resposta para
o que nós já sabemos que nós vamos ter, deu mesmo com vacina e tudo, a permanência do vírus no nosso ambiente, né? Seguinte, por favor. Bom, obviamente não há uma fórmula mágica para enfrentar isso. Você precisa de intervenções imediatas, né, de curto prazo, e planejar a médio e longo prazo, né? Incorporando, e aí eu acho que é uma das questões. O Gilles chamou atenção para a governança, né? Eu penso que, além da questão da governança, né, nós conhecemos pouco, e aí nós, eu digo, acadêmicos, enfim, autoridades sanitárias, né, o mercado de trabalho, né? Não incorporamos a análise do mercado de trabalho e como ele ocorre no nosso processo de decisão. É o seguinte, por favor. Pode passar o seguinte, né? Você tem aí um conjunto de elementos, você tá bom aí, um conjunto de elementos, né, e que interferem não só no processo de resposta, né, mas no que aonde nós podemos responder e organizar. A maior parte das respostas tem sido, historicamente, eu trabalhei 15 anos na OMS, né, e vi isso mundialmente. A maior parte das respostas são de informações de curto prazo, desarticuladas, certo? Né? Quer dizer, nem formações de médio e longo prazo nós não temos. A maior parte dos recursos na área de, enfim, de dinheiro, na área de recursos humanos, tem sido colocado na área de formação de recursos humanos. Informações curtas, né? Os investimentos de médio e longo prazo são muito raros, né? E os investimentos para processo de planejamento ou de intervenção no mercado de trabalho têm sido ou desarticulados ou muito insuficientes, né? Então, se nós queremos ter permanência na nossa intervenção, se nós queremos influir nos processos de distribuição, recrutamento, fixação, enfim, temos que construir a partir do conhecimento sobre a dinâmica do mercado de trabalho. Temos que entender como é que funciona, por que as pessoas tomam decisão, por que as instituições tomam decisão, que decisões são tomadas nesse campo, né? E, de verdade, sabemos pouco, né? E uma das provas disso é que produtividade e qualidade de atenção, por exemplo, é uma área extremamente desconhecida, tá certo? Né? E que as intervenções são pouco... enfim, há até preconceito em discutir, estudar isso, né? Mas seria central para aumentar a eficiência e aumentar o resultado do sistema de saúde. O seguinte, por favor. Bom, no caso da Covid, obviamente, a gente tem alguns elementos especiais, tá certo? Né? Que fizeram diferença e fazem diferença, né? É a questão de gênero, né? Mulheres grávidas, né? Pessoas, enfim, a idade pesou, né? Algumas questões étnicas, de raça, né? O problema de saúde mental, né? Enfermidades prévias, enfim, alguns elementos específicos, né, que a gente tem que levar em consideração, mas que interferem. Um exemplo disso é o fato que médicos e enfermeiros acima de 60 foram afastados, que tinham mais experiência, foram afastados do seu trabalho por conta da Covid, e isso, o impacto no funcionamento do serviço de saúde foi bastante grande. O seguinte, por favor, que eu já estou terminando, né? O slide seguinte, por gentileza. Isso, né? Para discutir, enfim, só para terminar aqui, algumas questões para que, do meu ponto de vista, são centrais se nós queremos fazer uma intervenção, não só na segunda onda, mas sobre possíveis próximas epidemias ou situações de emergência nacional. Quer dizer, obviamente, planejamento de saúde, planejamento de recursos humanos de saúde, ou força de trabalho de saúde, precisa muito mais do que saber o número de profissionais que existem e o número daqueles que se aposentam, né? A gente precisa de um sistema de informação mais sofisticado, né, do que isso, né? Muitos países não têm uma agenda e uma política nacional de recursos humanos. Isso é crítico, né? Obviamente, como é que você pode pensar e planejar ou pensar em longo prazo se você não consegue estabelecer um consenso do que fazer
e transformar isso numa agenda nacional, né? Obviamente, pandemias e outros desastres, né, eles afetam a força de trabalho de saúde de maneira diferente, dependendo, obviamente, da condição de saúde pré-existente, mas também das questões econômicas, de gênero, exposição física, né? Aqueles que estão mais na ponta, agentes comunitários de saúde, são mais vulneráveis do que os que estão fazendo gestão, né? Temos limitação de qualidade, transparência e disponibilidade dos dados, né? E o último slide, nós temos o próximo, por favor. Nós temos que pensar protocolos de detecção e capacitação dos profissionais de saúde que sejam realistas, né? É possível fazer isso, né? Com todos os problemas, as federações de esportes em todo o mundo, né, organizaram, enfim, com maior ou menor eficiência, o teste dos jogadores, da equipe técnica, dos dirigentes, e isso vem funcionando, né? Eu digo com maior ou menor eficiência, com maiores problemas em alguns lugares e outros, né? Então, é possível de fazer nos hospitais, é possível fazer nos postos de saúde, é possível fazer na atenção primária, na rede. O que não é possível, né, é que a gente não faça isso, né? Então, eu tenho visto aqui algumas discussões aqui onde eu estou em Nova York no momento, assim, o governador de Nova York apresenta todo dia, assim, ele fala máscara, teste e teste. Entendeu? Então, tem que organizar isso de maneira realista. O teletrabalho veio para ficar, e outras inovações tecnológicas, né? Toda a discussão que se tem aí sobre regulação, sobre isso, etc., eu acho que foram todas elas atropeladas, né? Mesmo sem regulação, hoje a gente tem situações que estão completamente estabelecidas. O setor privado, né, praticamente só faz terapia à distância, né, através do uso de sistemas de videoconferência e outros. Então, essa é uma situação que veio para ficar, né? Telesaúde, como organizar isso. Então, temos que pensar de maneira positiva e como dar qualidade e segurança para isso, né? Dificilmente, eu creio que não vamos voltar para trás, e a tendência, eu acho que é de novas tecnologias serem desenvolvidas nesse sentido. Então, temos que ser inteligentes e pensar como usar isso a favor do aumento do acesso à população, do aumento da qualificação dos trabalhadores da saúde, etc. Temos que pensar que essa não é a última pandemia, tá certo? Não é a última epidemia. Sejam outras ondas ou não, o fato é que o número de contatos entre as pessoas no mundo, tá certo? Ele hoje abre essas possibilidades, essas portas. Então, há que se organizar, usar aí a resolução o Código Sanitário Internacional, né, como um instrumento a favor, né? A questão de saúde mental ela é crítica, né? Eu acho que temos prestado pouca atenção para isso. E, por fim, eu chamaria atenção na agenda de discussão de uma área que me é muito cara, né? O fato que a gente tem que ter maior produção de conhecimento sobre esses elementos. Mercado de trabalho, análise econométrica, custos da formação, enfim, a gente sabe pouco sobre isso, né? A gente sabe pouco sobre o resultado de determinadas intervenções ou incentivos, né? Há determinados pacotes de incentivos financeiros e não financeiros que funcionam melhor em certas situações e não noutras. Quais são essas situações? Qual é o pacote melhor? Entendeu? Eu acho que é uma área que a gente tem tido pouco investimento. É compreensível que a pandemia tenha atraído maior atenção para a vacina, para o conhecimento da doença, para as questões clínicas, né? Mas é preciso que os organismos de financiamento se abram para essa área, sem o qual nós não vamos ter instrumentos para enfrentar os problemas que virão. Eu agradeço, peço desculpas por ter passado um pouquinho de tempo e depois me coloco à disposição para responder perguntas ou discutir. Obrigado.